Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu dentro do noticiário do Internacional neste dia 9 de outubro, quarta-feira aqui em Porto Alegre, e tem informações importantes sobre a reapresentação do Internacional amanhã no CT Parque Gigante, tem detalhes importantes sobre o que deve acontecer nos bastidores do clube amanhã, duas informações importantíssimas sobre Ricardo Matias, que a gente tem que trazer, a possibilidade dele ficar fora, o que é uma tendência hoje do Clássico Grenal, e também sobre sua permanência no Colorado. A gente tem que falar sobre o que o presidente Alessandro Barcelos esclareceu sobre bicho extra no lado rival para o próximo Clássico Grenal, e ele disparou também contra algo que tem sido falado pela imprensa nas últimas semanas, e também contas importantes para a classificação do Inter para a próxima Libertadores. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20%, sair brincando lá na KTO é 20% de free bet com o código DIAS, não perde tempo. E lembrando, o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Gente, vamos lá. O Internacional tá vivendo hoje, agora, nessa noite vai fechar o último dia de folga para o grupo de jogadores. O quarto dia de folga, domingo, segunda, terça e esta quarta-feira. E amanhã, 13h30 da tarde, no CT Parque Gigante, começa a reapresentação do Internacional, visando o Clássico Grenal do próximo dia 19. Sem ser neste próximo sábado, no outro sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio. Alguns jogadores vão retornando, né? Porque eu até tenho um detalhe sobre isso. Dos 3 jogadores que o Inter vai tentar recuperar até o Clássico Grenal, o Rogel, o Fernando e o Borré, o Fernando foi para Goiânia, que é a sua terra natal, sua cidade natal. Lá em Goiânia, ele fez parte do tratamento que foi passado pelo departamento médico do clube para esse momento de férias, de folga, aliás, né, não férias, para o grupo de jogadores. Esses 4 dias ele fez esse tratamento lá em Goiânia e já retorna agora e estará na reapresentação de amanhã. O Rogel e o Borré se recuperam de uma lesão na coxa direita, devem voltar para o Clássico, e o Fernando também deve voltar, mas é uma situação um pouquinho mais complicada, porque é uma lesão muscular na panturrilha, que é um pouquinho mais chata, precisa de um pouco mais de tempo em relação às lesões do Borré e do Rogel, mas a tendência, pelo que a gente escuta no bastidor, é que sim, esses 3 jogadores estejam à disposição do técnico Roger Machado. O Bruno Tabata, que ficou fora do último jogo contra o Corinthians por conta de um problema estomacal, uma virose, enfim, também vai retornar, tá? E aí vai acabar sendo, possivelmente pro Clássico do dia 19, o único desfalque, o Thiago Maia, que levou o 3º amarelo no jogo contra o Corinthians, e o Bruno Henrique, pelo que o Roger falou na sua entrevista coletiva, deve ser o seu substituto. Dentro disso, tá? A partir de amanhã, 8 dias de preparação. De amanhã, dia 10, até o dia 18 de preparação, 8 dias então de treinamentos no CT Parque Gigante, concentra no dia 18 e no dia 19 tem o Clássico, vai ter então uma semana e um dia para o Inter trabalhar e pensar nesse Clássico, que vai valer muito. A gente sabe disso. E dentro desse valer muito para o Inter, que a gente sabe que é uma vaga na próxima Libertadores da América, o espião estatístico, tá? Que é o Bruno Imaizumi, que é ele faz análises estatísticas, enfim, trabalha com isso pro portal do GE. Ele, no seu cálculo mais recente, com a última rodada, lembrando que o Inter tem um jogo a menos, calculou que o Inter tem, arredondando, 70% de chance de se classificar para a próxima Libertadores, seja na vaga direta ou indireta. Por que eu coloco isso? Porque para G6, para o Inter se classificar para a Libertadores, 70%. Para ser mais exato, 69,99%, mas eu tô jogando para cima, tô arredondando para 70%. Para se classificar para a Libertadores. Agora, caso o Inter tenha aí, a gente sabe que o Inter busca essa vaga direta para a próxima Libertadores, porque economiza em calendário, enfim, paga mais, já estaria na fase de grupos, não teria um risco de nem chegar na fase de grupos. Para se classificar direto, o Inter tem quase 20% de chance, 19,91% de chance de uma vaga direta para a próxima Libertadores da América, o que pode acontecer ficando entre os 4 primeiros do Brasileirão, ou caso um dos 4 primeiros do Brasileirão conquiste algum título. Sul-Americana, a própria atual Libertadores, que tem, por exemplo, o Botafogo ali, ou
também a Copa do Brasil. Se um dos que ficarem entre os 4 primeiros ganharem alguma dessas competições, já vai ganhar a vaga por ter vencido a competição e vai abrir a sua vaga do Brasileirão. Se não, o Inter consegue também essa vaga classificando entre os 4 primeiros, o que aí seria mais difícil, mas é o que o Inter está buscando. E para título, que eu acho que ninguém aqui pensa nisso nesse momento, 0,16% de chance de título para o Internacional. Gente, agora eu quero falar de 2 informações importantes envolvendo o Ricardo Matias. A primeira delas, tá? O jurídico do Internacional, pelo que recebi hoje, está trabalhando a possibilidade de um efeito suspensivo para tentar que o Ricardo Matias esteja à disposição do Roger no Clássico Grenal do dia 19. Para quem não acompanhou, o Ricardo Matias foi julgado na última segunda-feira e ele pegou uma suspensão de 4 jogos pelo STJD, por um conflito que aconteceu em um jogo do Brasileirão Sub-20. Naquele jogo que o Inter venceu lá, deixa eu ver, dia 31 de julho, eu tenho aqui a data, 31 de julho, lá na Morada dos Quero-Quero, CT do Inter em Alvorada, teve um jogo do Brasileirão Sub-20 entre Inter e Ceará e teve uma confusão generalizada entre os jogadores que se agrediram em campo. O Ricardo Matias participou dessas agressões e dessa confusão. O Inter levou uma multa de 10 mil, além de 4 jogos de suspensão para o Cleiton, lateral direito, para o zagueiro Everton e para o atacante, agora no profissional Ricardo Matias. Como o Sub-20 não jogou outras competições nacionais depois disso, já está fora de Copa do Brasil, enfim, e outras competições nacionais, a nível nacional, CBF, na sua categoria Sub-20, mesmo que o Ricardo Matias não esteja agora no Sub-20, por isso, porque não tem mais competições, a pena e o julgamento ainda vale para qualquer tipo de categoria, tá? Então, o Ricardo Matias vai cumprir. Se ele tivesse subido para o profissional e ainda tivesse jogos do Sub-20 nesse ano, aí ele poderia cumprir nesses jogos do Sub-20. Como não tem, ele vai cumprir agora pelo profissional. Então, por enquanto, ele tá fora do Grenal. O que o Inter tá tentando é um efeito suspensivo para conseguir uma liberação dele, pelo menos para o Clássico, e para que depois ele cumpra essa pena. Outra informação importante é que o presidente Alessandro Barcelos assegurou, nessas entrevistas recentes que eu tenho comentado aqui no canal, uma delas foi agora à noite pro Voz do Gigante, ele falou já com a Rádio Gaúcha também, recentemente eu repercuti aqui no canal, que a renovação automática do Ricardo Matias com o Inter vai até meio de 2027 e não de 2026, ou seja, caso o Inter confirme a renovação dele, que deve ser, pela informação que eu tenho, até dezembro de 28, seria uma renovação de mais 1 ano e meio, para um jogador que já vai ter um vínculo estendido automaticamente até meio de 27, e isso deve acontecer por meio de contrato, porque é uma renovação automática. Agora, o Inter ainda vai dar uma valorização com um contrato de mais 1 ano e meio, valorização possivelmente salarial, e claro, também nesse contrato dar essas melhorias. Isso está sendo conversado, mas já existe um avanço considerável e deve ser acertado nos próximos dias. Citei aqui o presidente Alessandro Barcelos, e nessa entrevista que eu citei também para o Voz do Gigante agora à noite, o presidente falou sobre a questão do Grenal e do bicho extra que tem se falado no lado do Grêmio. Ele disse que isso é algo normal do futebol, mas que mostra como o Grêmio, como adversário, está valorizando o jogo. Ele disse, é normal do futebol, mas isso mostra como esse jogo é bem valorizado. No futebol acontece quando o jogo tem uma importância elevada. E aí ele disse, bom, além disso eu não posso comentar mais nada porque tem a ver com o outro lado, eu tenho que me importar com o lado do Internacional. E aí quando ele entra nessa pauta e nesse assunto do Grenal, ele se demonstra incomodado. Por quê? O presidente falou que tinha se incomodado, que falaram antes do jogo contra o Corinthians que o Inter poderia poupar ou iria certamente poupar contra o Corinthians pensando no clássico Grenal. Só que aí o Inter perdeu jogadores, tanto que jogou com titulares contra o Corinthians, só não jogou quem não podia, que era o Borré lesionado, o Fernando lesionado, o Rogel lesionado, o Mercado tá fora do ano e o Tabata que teve uma virose. Ele disse, fora isso, foram todos os titulares para jogar contra o Corinthians, ninguém foi poupado. Porque ele tá deixando claro que o Inter tá valorizando o Grenal, mas tá valorizando os outros jogos também, com 3 pontos, assim como vai ter no Clássico Grenal do dia 19, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.